Olá a todos, sejam todos bem-vindos e hoje a gente vai dar início à configuração do nosso laboratório. Bom, primeiramente a gente vai precisar ter instalado nosso computador, independente da distribuição que vocês estão utilizando aí. No meu caso, eu estou utilizando um Linux, né, um Ubuntu. E quem é usuário de Windows pode estar utilizando também esse mesmo laboratório no seu computador. Para isso, a gente vai estar precisando de uma ferramenta que é o VirtualBox, que é uma ferramenta de virtualização do tipo de hospedeiro, né? Vai utilizar a nossa máquina como um virtualizador e ali nesse VirtualBox a gente vai ter as nossas VMs. Bom, eu vou disponibilizar todo esse laboratório, tá, num link onde vai ficar no Google Drive para vocês baixarem essas VMs para estar executando os testes de intrusão, tá? É muito importante ressaltar aqui, tá, para vocês que chegaram a essa altura do curso, que o teste de invasão sem autorização ele é um crime, tá? Se vocês fizerem esse teste de invasão sem autorização da pessoa, sem o consentimento, vocês podem receber, vocês podem ser processados judicialmente e até mesmo pegar uma penalidade aí que é a cadeia, tá? Então, teste de intrusão sem autorização é crime, tá? Então, a gente está aqui para manter o foco como ethical hacker, tá? Como hacker ético, ter esse perfil, tá? E o nosso propósito é fazer a auditoria e testes de invasão em sistemas controlados, ambientes controlados, tá? Ou empresas que é onde vai ter a nossa remuneração, onde a gente vai cobrar um valor por esse serviço e fazer um teste de intrusão dentro de um escopo fechado o contrato com a empresa que está precisando desse tipo de serviço. Ok, galera? Então tenham em mente essa consciência, não sair invadindo aí computadores alheios, porque isso aí é crime, tá? Bom, então vamos lá, configuração do nosso ambiente, tá? Bom, como eu falei, independente do sistema operacional, a gente pode estar utilizando aí o VirtualBox, tá? Eu crio as máquinas virtuais com formato VMDK. Às vezes o cara não utiliza o VirtualBox, gosta de usar o VM Player, e aí ele pode estar importando também essas máquinas VM Player, fazendo a configuração que vai funcionar do mesmo jeito. Também outro sistema de virtualização que a gente tem aí é o KVM, tá? Também pode estar utilizando esse sistema aí e importando essas máquinas, tá? Por isso eu já coloquei nesse formato VMDK para ficar mais acessível, mais elástico e ter essa dinâmica aí de virtualizador, tá? O VirtualBox tem um formato próprio, então não dá para utilizar no VM Player, nem no KVM ou nem em outro virtualizador de sua preferência. Então o VMDK é um formato multiplataforma nesse quesito de virtualização. Tá bom, então galera, vamos lá dar início à nossa configuração. Bom, aqui é bem simples, a gente vai deparar com a nossa interface aqui do VirtualBox. Para isso eu vou estar criando aqui o nosso, vamos importar a primeira máquina que é o nosso Kali Linux, tá? Já está configuradinho aí, pronto para estar trabalhando, tá? Então vou colocar o nome aqui Kali Linux, certo? Aqui é onde fica o diretório de instalação, isso é padrão, tá? A gente vai definir aqui o sistema operacional Linux, tá? E vamos escolher para importar essa máquina o Debian, tá? Deixa aqui o Debian 64 bits, que é aonde é construído o sistema operacional do Kali Linux, tá? Então ele é um Debian, tá? Aqui a quantidade de memória eu vou deixar 2 GB 2048, isso é o suficiente
para a gente tá trabalhando com o Kali Linux, a interface nova que é o X-Force. Ele vem com gerenciamento de memória mais aprimorado, tá? Então isso aí, antes o Kali Linux utilizavam o GNOME. O GNOME por si só ele consome muita memória, muito hardware, tá? Então precisamos de um ambiente leve para estar executando todas as ferramentas. Então ele é até bonito, tá? Mas nada adianta se você não tem poder de processamento suficiente, de consumo de hardware muito elevado. Então precisa de uma máquina muito boa para estar rodando a distribuição do Kali Linux antiga, tá? Isso aqui com 2 GB é o suficiente, certo? Bom, aqui nessa parte é muito importante, então aqui eu vou utilizar um disco virtual existente, tá? Então vou importar um disco para minha máquina. Feito isso aqui, vou acrescentar um disco, tá? Ao acrescentar o disco, eu vou procurar aonde está a minha máquina. A máquina no caso é esse Kali Linux 20.3, tá? E aqui está o arquivo que é o Kali Linux 20.3 vmdk, tá? Vai estar desse jeitinho aqui a pastinha para vocês compactar com o mesmo nome, para que vocês consigam se situar mais facilmente, achar esse arquivo mais facilmente aí no computador de vocês, tá? Então, vou selecionar o Kali Linux, abrir, e aqui está o disco virtual, tá? Então aqui vou clicar novamente e escolher o disco, tá? E criar a máquina, tá? Só isso já está pronto? Não, não está pronto. Ele tem algumas configuraçõezinhas básicas para que ele funcione perfeitamente, para que a gente consiga fazer o teste de intrusão nas outras máquinas também, que temos um Windows Server 2008 e um 2012 aqui para o nosso ambiente de teste. Bom, a gente vai clicar aqui em configurações, tá? Podemos clicar simplesmente aqui na engrenagemzinha ou clicar com o botão direito do mouse e ir em configurações, tá? Feito isso, a gente vai vir em rede. Essa aqui é a primeira etapa, é muito importante, e ela está em modo NAT, ou seja, ela vai fazer um roteamento entre a minha máquina, tá? E jogar essa máquina atrás da minha rede. No caso, ela não vai enxergar a minha rede onde está o meu computador ou as outras máquinas, vai ficar uma rede separada. Para isso a gente vem e clica aqui em cima da interface, tá? Onde está NAT, e escolhemos, vamos selecionar o modo bridge, modo ponte, tá? Então vamos fazer uma ponte aqui com a nossa máquina para que ele fique no mesmo IP do nosso roteador, tá? Outra questão aí, se você já tem um hardware mais acentuado aí na máquina de vocês, podemos vir aqui em configuração, sistema, processador. Aqui a gente ela vai vir setada com um core, tá? Bom, se vocês quiserem colocar aqui, eu tenho 8 núcleos e podemos definir 2 aqui. Vai do hardware disponível que vocês têm aí, tá? Então, vou colocar 2 core e beleza, tá? Feito essa etapa, vamos dar start na máquina. E se tudo correu bem, a gente vai ver o logo aqui do Kali Linux, olha, perfeito, tá? Então a máquina é inicializada com sucesso, certo? Então aqui ela vai dar o boot e vai inicializar o sistema operacional, tá? Bom, agora com essa máquina já rodando, vamos migrar as outras máquinas, que é a mesma coisa. Então não vou entrar em detalhes, simplesmente eu vou estar configurando aqui. Bom, vou selecionar aqui uma nova máquina, tá? 2000 Windows Server 2008, tá? Por que eu seleciono o Windows Server 2008? Porque é uma máquina leve, tá? Para o nosso ambiente, então não vai consumir tanto hardware. Mas inúmeras empresas, tá? Várias empresas na internet também tem muitos sistemas aí, muitas empresas utilizando esse Windows Server, esse sistema Windows Server 2008, tá? Que porta inúmeras vulnerabilidades. Olha só, praticamente mais de 10 anos aí, tá? Praticamente mais de 12 anos, se a gente for levar isso em conta, e esse sistema está
muito defasado, tá? Então aqui o próprio VirtualBox já definiu pra gente a versão. Então vamos selecionar aqui o Windows 2008, 64 bits, tá? Olha bem o detalhe aí. Vamos definir também 2 GB para essa máquina, tá? Ao total vocês vão ter que ter disponível no computador de vocês aí 6 GB, tá? E mais para o seu sistema operacional. Então, no mínimo aí uns 12 GB, tá? Para vocês ficarem tranquilos aí para não travar o computador de vocês, ou execute uma máquina, tá? Não abra tudo em sequência as máquinas porque vai consumir bastante memória, tá? Bom, feito aqui, vou só avançar, né? Mesmo procedimento, só que aqui agora eu vou acrescentar outro disco. E esse outro disco é o Windows 2008, tá? Vai estar essa pastinha aqui, ó, o Windows 2008. Vou selecionar a VM, tá? Selecionando a VM, vou escolher criar e voilá. Mesma configuração. Vamos vir aqui em rede. Colocamos no modo bridge, selecionamos nossa placa de rede. No caso, vocês veem que o usuário de Windows vai estar a rede ou internet, tá? Olhem bem como está descrito o nome da placa de rede de vocês. No caso, meu que é o EMP5S0, tá? Temos um OK. Vamos inicializar. A máquina vai dar o boot, tá? E muito bem, já estamos aqui rodando o nosso Windows Server, tá? Pronto. Então, enquanto a máquina está carregando aqui, vamos dar o procedimento à nossa próxima máquina e última também para nossos testes, né? Então, novo Windows 2012, tá? Windows Server 2012 R2. Vamos selecionar aqui o banner aqui, Windows Server 2012. Outra coisa, dependendo da versão do seu VirtualBox, aí ele vai estar Windows 2012 R2, tá? Pode utilizar o R2. No caso, quem não tem, usa o template aí, o Windows Server 2012, tá? Mesma questão, deixamos 2 GB de memória, tá? Vamos pegar um disco existente aqui, vamos ir na pastinha, descompactar a pastinha aí, e no caso vai ser essa um Win 2012, tá? Selecionamos o disco, vamos em abrir, tá? Escolhemos, criamos e vamos em configuração, vamos definir aqui a rede, tá? E vamos configurar nossa placa novamente da máquina Windows Server 2012 como modo ponte, tá? Modo bridge, ok? Feito isso, damos start e esperamos também nossa máquina inicializar, tá? Então, esses procedimentos aí que a gente fez já é o suficiente para que nosso laboratório fique 100% funcionando, tá? Agora, na nossa próxima aula, a gente vai ver como acessar a máquina, o Kali Linux, tá? E também nosso ambiente de testes. Vamos põe a mão na massa e focar aí no nosso teste e conseguir comprometer esses sistemas, ganhar acesso, tá? A gente vai fazer técnicas de escaneamento, enumeração. Depois de coletar, vamos fazer os mesmos passos que eu expliquei no módulo anterior. E feito isso, a gente vai partir para o modo mais agressivo, tá? Quando a gente não tem uma falha de segurança, uma CVE para explorar um exploit, tá? Para explorar um exploit contendo um payload para a gente injetar um código malicioso nessa máquina e ganhar acesso ao ambiente desse computador, a gente vai partir para uma técnica mais robusta, né? E também uma técnica muito barulhenta, que é um ataque de brute force em cima do RDP, no Remote Desktop. E a gente vai ver na internet também quantos sistemas existem portando essa aplicação ativa, tá? Aberta em inúmeros sistemas. Aí a gente vai ver como coletar essas informações, tá, galera? Então, até nossa próxima aula. Valeu, até mais.